Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema perseverança, baseado no livro de Josué, no capítulo 1, que começa nos relatando uma má notícia. A notícia de que Moisés havia morrido. Talvez você não entenda a dimensão dessa má notícia se você não entender quem foi Moisés. Moisés foi o maior líder da história de Israel. Moisés foi aquele a quem Deus falou através de uma sarça ardente que pegava fogo, mas não se consumia. Foi Moisés quem enfrentou o maior ditador daquele tempo, Faraó. Foi Moisés quem abriu o Mar Vermelho, quem guiou mais de 3 milhões de escravos pelo deserto. Foi Moisés quem falava com Deus face a face. Com os outros, Deus falava apenas através de sonhos e de visões. Então aquele povo estava com medo. Aquele povo estava desconfiado de como seria o futuro deles sem Moisés. Eles estavam vivendo um tempo de má notícia, assim como nós estamos vivendo em nossos dias. Nós temos visto pessoas morrendo com essa pandemia, nós temos visto empresas fechando, pessoas perdendo seus empregos. É um tempo de má notícia. Mas sabe o que é mais interessante aqui no livro de Josué? É que nós percebemos que Deus não ignora as más notícias. Deus ele se volta para Josué e diz: Josué, não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de continuar, de avançar, de seguir em frente, de perseverar. Por isso o livro de Josué nos apresenta 2 princípios básicos para a perseverança. O primeiro princípio é a confiança. Você nunca vai perseverar em algo que você não acredita. Por isso Josué precisou relembrar as promessas que Deus havia feito para Moisés. Você precisa entender que chegar no lugar da promessa depende de Deus, mas permanecer lá é uma responsabilidade sua e minha. Por isso não pense você que Deus está demorando, ou que Deus está atrasando, ou que Deus se esqueceu. Na verdade, Ele está te aperfeiçoando e te preparando. Josué precisava confiar que aquele Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Geralmente, em tempos de más notícias, nós damos mais ouvidos às más notícias do que à palavra de Deus. As más notícias vêm como que para nos sufocar, nos abafar, nos paralisar. Aquele povo estava paralisado ali às margens do Rio Jordão, mas Deus aproveitou aquele momento para relembrar as promessas dele. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que agitados, ansiosos e preocupados, nunca vamos conseguir ouvir a voz de Deus. O povo estava parado e Deus falou com o povo. A Bíblia nos diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, através de orações, súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcançará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aquele povo precisava sim confiar nas promessas de Deus, mas não apenas nisso, na presença de Deus. Porque é o mesmo Deus que promete vai conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E por isso Deus se volta para Josué e diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Precisamos caminhar em cima das promessas, em cima da presença, mas não apenas isso. Precisamos ter coragem. E esse é o segundo princípio para se perseverar. A expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. É interessante, no livro de Josué, no capítulo 1, versículos 1 ao 9, nós vemos que Deus fala com Josué por 3 vezes. Não temas, Josué. Ser forte e corajoso. Eu estarei contigo. Tem um teólogo chamado Bonhoeffer, e ele afirma que a palavra de Deus na boca do nosso irmão parece que tem mais valor do que a palavra de Deus no nosso coração. É por isso que nós não devemos proferir palavras de desânimo, mas palavras de encorajamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Está escrito: advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos.
E é por isso que eu estou aqui hoje para dizer a você que está me assistindo: não desista, não pare, continue, avance nos propósitos de Deus para a sua vida. Josué precisava se aprumar e conduzir aquele povo até a terra prometida. Ele precisava ter coragem, tomar a frente. E isso não significa ser autoritário. Tomar a frente é no sentido de você ser um espelho para outras pessoas, ser um exemplo, se colocar em evidência sendo uma referência. Isso é muito sério, porque isso requer de você uma coerência de vida, requer de você uma verdade, uma transparência, uma firmeza de caráter. E isso não é fácil. Não é fácil você se colocar à frente, aguentando as pancadas, mantendo-se firme na fé, perseverando sem desistir e confiando nas promessas e na palavra de Deus. Quem sabe você esteja enfrentando um momento difícil no seu relacionamento, onde as más notícias dizem: abandone tudo, não vale a pena, deixe tudo para trás. Mas é necessário ser forte e corajoso para ser um pacificador diante dessa situação. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não é fácil. Não é fácil você ser o responsável por uma casa, mudar a história da sua família, porque isso requer que você, em muitos momentos, assuma uma postura diferente da que você tem adotado, para que você não haja de acordo com as más notícias, mas de acordo com a palavra de Deus, entendendo que Ele tem promessas para você, entendendo que Ele vai te sustentar no caminho e vai te ajudar a ser uma referência, sim, para seus filhos, seu cônjuge, seus amigos. Deus, Ele está com você. E é interessante que o resultado dessa perseverança do povo de Israel, principalmente de Josué, quem estava liderando o povo, foi que eles atravessaram o Rio Jordão a pés enxutos. Eles chegaram à conquista. A perseverança nos leva à conquista. Meu querido irmão que está me assistindo, você sabe qual é a maior conquista na vida de um cristão? É o novo céu, é a nova terra, é a esperança da glória, a esperança de que um dia iremos reinar com Cristo no lugar onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor. Mas a salvação ela é prometida apenas àqueles que perseveram. E para perseverar é necessário você ter confiança, porque a salvação vem pela fé. Para perseverar é necessário você ter coragem. Para andar na contramão desse mundo não é fácil. Por isso que você que está me ouvindo, se você porventura está vivendo um tempo de más notícias, porque nós sabemos que o mundo está, a palavra de Deus para você é: não desista daquilo que Deus planejou para você. E principalmente, não pare de servir a Deus. Persevere até o fim. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, está escrito: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que vocês quiserem e lhes será concedido. Que vocês possam perseverar na sua vida aqui na terra, mas principalmente na sua vida com Deus. Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.